que tu estava conversando antes sobre se desenvolver. E aí agora eu quero que tu traga uma perspectiva daí, Portugal, com o Brasil. O que a mais tu teve que se desenvolver como engenheiro para que pudesse atender essa demanda de lá? Porque às vezes a gente entende que existe uma diferença cultural bem grande, por mais que seja uma língua muito parecida, mas o que além de conhecimento ou de metodologia tu teve que buscar para poder assumir onde tu estás hoje. A cultura porque fala português, tá tudo certo. Se um dia vocês resolverem vir a Portugal, se preparem, porque não é bem assim, tá? O pessoal aqui, a cultura é diferente, as pessoas têm comportamentos diferentes, a forma de tratar as pessoas aqui é muito diferente, o português é muito direto, é muito... às vezes parece que tem uma briga, mas na verdade eles estão conversando entre eles. Tipo italiano, sabe? E o que acontece, assim, eu quando entrei nesse mercado, eu fiz contato com uma empresa aqui e tal, e fui contratado como consultor sênior. Então, quando eu entrei na Teijin, que eu estou hoje, como consultor sênior, era uma tratativa que era feita, né? Eu entrei como consultor, e então eles viam a pessoa, é um consultor. E depois que eu passei para a Teijin, claro, eu continuei na mesma atividade praticamente, né? Mas eu diria assim, o que eu precisei me adaptar é o ritmo da indústria automotiva. Eu, no Brasil, tive as minhas experiências em empresas familiares. A empresa que eu trabalhei em Santa Rosa, lá, a Candeira, foi uma empresa familiar, tinha um ritmo. A Favor depois tinha um outro ritmo. As minhas consultorias eram o meu ritmo. Agora, a linha automotiva nada a ver com isso, é um outro ritmo. É tudo para ontem, não sei o quê, a casa vai cair. Mas é um pouco disso. Em Portugal ou no Brasil, é isso, né? Uma dificuldade que eu tive aqui, e ainda tenho, e não tenho receio de falar, é o inglês. Quando se fala estuda inglês, é porque precisa estudar inglês. Então, quando eu falei que, fala português, tá tudo certo, tá tudo errado. Eu tive, desde que eu entrei no projeto, não vou dizer a cada 2 semanas, mas a cada 3 semanas tem engenheiro da Porsche no projeto. Eles estão na linha, eles vêm para a linha, eles querem acompanhar, eles querem saber das coisas, aí tem plano de ação, que eles querem saber das evidências e tal. Vem fazer auditoria, VDA 6.3, que é a norma da engenharia de processo. Então, assim, eu estou tendo que estudar inglês, estou me puxando para aprender a falar inglês, porque eles falam inglês, claro, não falam alemão, né? Mas é tudo inglês. Então, as reuniões, hoje à tarde teve uma reunião de 1 hora lá, tudo em inglês. Inglês. Então, se alguém engenheiro vier para cá, venha falando inglês, porque senão dificilmente vai conseguir uma vaga de engenheiro. Mas eu tive, assim, não vou dizer que é sorte, né? Mas deu tudo muito certo, sabe? Eu consegui... Porque quando eu cheguei como consultor, o projeto não existia, assim, em termos de produção, né? Aí eu olhei para aquilo lá, tinha um espaço, não sei o que, eu pensei, mas é aqui que eu vou fazer uma revolução. E na época o diretor da fábrica achou excelente o resultado que a gente conseguiu fazer lá e tal. E inclusive esse diretor está agora trabalhando em São Paulo, foi para uma fábrica em São Paulo. E naquele meio tempo eu comecei meu gestor de hoje da engenharia, ele era engenheiro de processos de uma outra parte da SMC, que é um outro processo lá, que eles fazem também peças, não do RTM, que é carbono, da minha área. E ali a gente começou e as coisas foram sendo facilitadas e tal, e uma das condições foi de que eu tivesse uma dedicação muito forte no inglês, porque eu ia precisar me desenrolar com os alemão lá, né? Então, assim, eu estou estudando inglês, estudando muito inglês, estudando muito. Ainda não falo, mas me viro com os alemão, eles sabem que eu não falo inglês, mas a gente se entende, a gente se vira, porque sempre são os mesmos que vêm, né? E então, assim, nessa adaptação toda, eu diria que foi
não buscar conhecer ferramentas e metodologias, porque tudo que se usa aqui eu já conhecia, já tinha usado. Já estou fazendo o projeto Six Sigma aqui na linha também, é uma coisa que acontece muito dentro da fábrica, e então estou fazendo um projeto agora. Mas assim, essa parte conceitual da engenharia de produção, para mim, estava tranquilo. Não... Acho que isso que chamou um pouco a atenção deles, né? Porque eu fui desdobrando e apresentando coisas interessantes lá. Eu achei interessante, pelo menos. E aí, o que mais pesou, assim, foi o ritmo, né? Porque quando eu comecei na empresa, aquilo estava voando baixo, assim, o negócio era acelerado, problema a todo lado, não tinha produção. Aí quando fazia pouca produção, era um problema em cima do outro. E eu lá, como mudando o layout e verificando capacidade, não sei o que, dimensionando Kanban, dimensionando os carros kit para abastecer a linha e queriam porta e não sei o que. Então, assim, foi um negócio muito alucinado, sabe? O primeiro ano foi doideira pura. Mas eu sabia que a indústria automotiva tem esse ritmo, né? Mas a adaptação mesmo é isso, né? Eu tive essa necessidade. Hoje sim, hoje eu já estou habituado. Hoje a gente está produzindo, já tem produção, já entrou num ritmo normal de produção, né? Então a coisa estabilizou. Em termos de país, aqui para vocês terem uma ideia, adaptações ainda que eu fiz, eu já estou fechando 2 anos aqui, eu não tenho carro aqui em Portugal. Eu faço toda a minha movimentação, comboio, metro, ônibus, Uber, aluga carro. Para o trabalho, por exemplo, são 25 quilômetros a distância da minha casa, né? Que eu faço em 20 minutos de comboio. Então, é uma outra adaptação, né? A gente pensou assim no início, vamos experimentar para ver como é que vai ser. Não precisa. Por um acaso, a gente está morando numa região bem estratégica, né? Agora, você vai morar lá para os interiores, claro, tu não tem nem como sair de lá, né? Tem que ter carro. Porque Portugal é muito bem servido nessas regiões mais centrais, ali, né, que tem a indústria e cidades maiores, né? Então a gente já viajou para o Porto várias vezes de comboio. Tu vai 3 horas de comboio é mesmo tempo de carro. E um custo baixíssimo, né? Aqui, inclusive, tem um cartão de transporte que a gente carrega ele e serve para o mês inteiro e tu pode viajar 50 vezes por dia para qualquer lado que não tem custo além daquele cartão, né? Então, se fosse fazer de carro, o teu custo é muito maior, né? Então, essas são, assim, as principais adaptações, né? Mas, claro, depende do lugar que você quer ir, aluga um carro, né? Então, aluga um carro e vai. Mas, em termos de mercado também, André, aproveitando, o que acontece aqui em Portugal? O pessoal se forma e vai trabalhar na Espanha, já ganha muito mais que Portugal. O pessoal vai trabalhar na Suíça, vai trabalhar na Alemanha, o pessoal se manda daqui, Amsterdã. Então, o déficit de engenheiros aqui em Portugal é muito grande. Falta muito engenheiro. E não só engenheiro, outros profissionais também que o pessoal vai embora. Na verdade, Portugal é o país mais pobre da Europa, né? Um dos salários mais baixos. Então, esse é um problema. Aqui em Portugal é um problema. Então, se você chegar no mercado, claro que não quer dizer que tu veio, sou engenheiro, falo inglês e já vou sair trabalhando de engenheiro. Não, isso não tem garantia nenhuma, né? Mas esses pontos que eu falei, assim, são muito importantes para quem pensa em vir ou quer vir um dia, vir preparado, né? Porque o início é um pouco tumultuado. Professor, e aproveitando que tu falou que não é só chegar aí com o título de engenheiro e já sair trabalhando. Como foi para você validar o teu certificado, o teu diploma de engenheiro aí em Portugal? É que eu vim com visto D4, que é um visto de estudos, né, para fazer esse mestrado aqui em Portugal. Então, no meu caso, eu agora, no final do ano que vem, quando eu terminar o mestrado, ele valida automaticamente toda a minha formação aqui na Europa também. Então, eu passo a ser habilitado engenheiro de produção para qualquer país da Europa. Eu consigo, e com o mestrado, inclusive, dar aula, fazer qualquer atividade como qualquer engenheiro daqui. Se alguém vem sem esse visto para estudos, vier para
só para trabalhar, ou sei lá, qualquer outra coisa, aí tem que fazer a validação. Aí precisa fazer o encaminhamento numa instituição daqui, eles vão analisar, não sei o quê, e vão dizer se validam ou não. Ou vão dizer assim, não, tu precisa fazer mais tais unidades curriculares. Aí passa a valer na Europa, né? E tem uma burocracia, às vezes leva 2 anos, é um pouco demorado, sabe? Mas no meu caso específico, não preciso validar nada. Eu, ano que vem, passo a ser um engenheiro europeu, né? Aproveitando falar nisso, o método aqui é bem diferente do estudo, a exigência é muito grande, assim, até a relação com o aluno-professor não é a mesma que vocês têm aí, talvez um pouco uma questão cultural, né? Mas é um ambiente, assim, bem diferente, sabe? E a exigência é muito grande, no mestrado, muito conteúdo, muito rápido, as coisas são muito rápidas, e aí, assim, tudo favorece, né, para se tornar um pouco mais difícil, né? As disciplinas, por exemplo, automação, eu nunca fiz nada de automação, né? Mecânica, pega aquelas disciplinas pesadas lá da mecânica dos sólidos e tal. Depois, a própria linguagem do português, né, que complica um pouco no início até tu se habituar. Hoje o meu ouvido já está acostumado, já entendo que o português, tudo que eles falam, eu entendo tudo. Mas no início, assim, tinha muita coisa que eu não entendia que eles falavam, né? Até tu se habituar, acostumar o ouvido com aquela forma de se expressar, até pelas palavras e a forma rápida que eles falam. Então, tudo isso, sabe, dificulta um pouco, né? Aí, eu tive um professor também que é um espanhol, então, um espanhol, não é que nem o espanhol da Argentina ali, que a gente ouve, é fácil, é um espanhol um pouco mais difícil de entender, pelo menos eu achei. Então, são, assim, coisas que a gente precisa se adaptar, né? Tem que achar o meio termo ali, abrir mão de algumas coisas e ir ajustando, né? E esse pessoal que se forma ali, vai para a Espanha, é recomendado falar espanhol ou inglês mesmo? Inglês. Aqui, assim, ó, aqui, quando eu falo que a pessoa fala muito inglês, é verdade. Eu tenho pessoal da linha de produção lá, que são da minha área de montagem ali, que tem um senhor lá é um pouco mais velho que eu, ele fala italiano, inglês, espanhol, português e arrisca um francês. E trabalha no chão de fábrica, né? Então, assim, o pessoal aqui fala 2, 3 idiomas. E isso gera um diferencial, né? Porque dentro da engenharia, que nem no meu caso ali, né? Tem uma relação direta com o cliente, que é alemão. Como é que vai se comunicar? Tem que falar inglês, né?